Paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 40 do nosso desafio de leitura do Novo Testamento em 90 dias. E hoje a gente começa uma nova jornada de comentários, agora em Atos dos Apóstolos. A gente vai passar aqui algumas notas introdutórias para depois irmos para o comentário do capítulo 1. Autor: Lucas, o médico amado, é o autor de Atos. O primeiro livro, de acordo com Atos 1 e 1, foi o Evangelho de Lucas, de acordo com Lucas capítulo 1, versículo 1 até o 4. Esse médico juntou-se ao grupo de Paulo em Troade, lá em Atos 16, 8 a 10, tem essa informação. E observa-se lá nesse texto de Atos 16, 8 a 10, a mudança de tratamento de eles para nós. E Lucas viajou com Paulo até Filipos. Aparentemente ele ficou em Filipos e não se juntou a Paulo até o retorno desse a essa cidade em sua terceira viagem missionária, conforme Atos capítulo 20, versículo 6. Acredita-se que Lucas era gentio. Tema: Atos salienta a mensagem do reino e deixa de lado a posição de Israel, além de também mostrar a expansão da igreja e a mensagem da graça de Deus. A igreja em Atos. Os 7 primeiros capítulos do relato mostram que a mensagem é oferecida aos judeus. Portanto, onde se encaixa a igreja, o corpo de Cristo? A resposta é a seguinte: a igreja começou no Pentecostes, mas Deus apenas a revelou por completo mais tarde, principalmente por meio dos escritos de Paulo. Cristo prometeu edificar a sua igreja, Mateus 16, versículo 18, mas quase ao mesmo tempo ele deu a Pedro as chaves do reino dos céus, Mateus 16, versículo 19. Pedro, no Pentecostes, usou essas chaves para abrir a porta da fé para os judeus, Atos capítulo 2, para os samaritanos, Atos capítulo 8, e para os gentios, Atos capítulo 10. Em outras palavras, esses 7 primeiros capítulos de Atos apresentam uma transição em que Israel e o reino saem de cena e a igreja e o evangelho da graça de Deus assumem a cena. Cristo prometeu aos apóstolos o batismo pelo Espírito, Atos 1 e 5, e isso aconteceu no Pentecostes, Atos capítulo 2. E na casa de Cornélio a gente também vê o batismo com o Espírito, Atos capítulo de número 45. Esses dois eventos incluíram judeus e gentios. Judeus, Atos capítulo 2, gentios, Atos capítulo 10. E dessa forma formou-se o corpo de Cristo. A igreja, que é o corpo de Cristo, é formada tanto por judeus quanto por gentios convertidos a Cristo, ou seja, judeus e gentios cristãos, e o Espírito Santo é que faz esse selo, né? E o batismo pelo Espírito, ele confirma isso. Fica claro que, à medida que a ação da igreja começa a encher as páginas de Atos, Israel torna-se cada vez menos importante para o propósito de Deus na terra, nessa dispensação, a dispensação da graça. No capítulo final, capítulo 28, versículo 17 e os seguintes, Paulo pronuncia o julgamento de Deus sobre a nação. Como Romanos capítulo 9 até o 11, explica que Deus deixou Israel de lado para que se realizasse a plenitude dos gentios, Romanos 11 e 25, por intermédio do ministério da igreja. Então hoje o tratamento de Deus é com a igreja, que é composta de judeus e não judeus, que são gentios convertidos a Cristo. Deus vai retomar o seu plano nacional de salvação para com Israel no período da grande tribulação, quando a igreja for arrebatada e iniciar aqui na terra a grande tribulação. Deus volta a tratar nacionalmente com Israel. Vamos para Atos capítulo 1. Nós temos aqui um novo livro, e isso é demonstrado lá no capítulo 1, versículo 1 e 2.
O primeiro livro refere-se ao Evangelho de Lucas, conforme a gente já falou. Lucas capítulo 1, versículo 1 até o 4, refere-se sobre isso, em que o autor conta a história do que Jesus começou a fazer e a ensinar quando estava na terra. Atos retoma o relato ao contar o que ele continuou a fazer e a ensinar na terra por intermédio da igreja. O Evangelho de Lucas relata o ministério de Cristo na terra em um corpo físico, e Atos conta seu ministério do céu por intermédio de seu corpo espiritual, a igreja. Versículo 3 até o 8 do capítulo 1, nós temos aqui uma experiência nova. Cristo ministrou aos apóstolos durante os 40 dias posteriores à sua ressurreição. Cristo instruiu os apóstolos a permanecer em Jerusalém até a vinda do Espírito. Eles deviam iniciar seu ministério em Jerusalém. A vinda do Espírito uniria todos em um corpo, a ser conhecido como a Igreja. O Espírito também capacitaria os crentes a testemunhar para o perdido. Por fim, o Espírito também permitiria que os crentes falassem línguas e fizessem obras miraculosas a fim de despertar os judeus. Na verdade, em Atos, há duas ocorrências de batismo com o Espírito Santo. No capítulo 2, quando ele batizou os judeus, e no capítulo 10, quando ele batizou os gentios na casa de Cornélio. O corpo de Cristo compõe-se de judeus e de gentios. Versículo 9 até o 11, nós temos ali uma nova garantia. Não confunda a promessa do versículo 11 com a que Paulo anunciou do arrebatamento da igreja em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aqui os anjos prometem que Cristo retornará visível e em glória ao Monte das Oliveiras. Lucas 21 e 27 e Zacarias 14, versículo 4 fazem a mesma promessa. Talvez se Israel tivesse aceitado a mensagem dos apóstolos, Cristo teria retornado ao Monte das Oliveiras e teria estabelecido seu reino, conforme prometido em Isaías 35, versículo 1 a 6, e Isaías 65, versículo 19 até o 23. Os missionários judeus teriam propagado o evangelho até os confins da terra, e Israel teria sido o centro das bênçãos para todo o mundo. Versículo 12 até o 25, nós temos aqui um novo apóstolo. Os apóstolos estavam certos em selecionar um novo apóstolo? É claro que sim. Se Israel se arrependesse e recebesse o reino, deviam haver 12 homens para sentar nos 12 tronos. A decisão deles baseou-se na palavra de Deus, Salmo 109, verso 8, Salmo 69, versículo 25, e em oração contínua, versículos 14 e versículo 24. Matias, o novo apóstolo, foi ratificado por Deus juntamente com os outros, já que o Espírito o encheu no dia de Pentecostes. Paulo não poderia ser o 12º apóstolo. Ele não preenchia as qualidades estabelecidas nos versículos 21 e 22 do capítulo 1 de Atos. E além disso, o ministério especial dele dizia respeito à igreja, direcionada principalmente aos gentios, e não ao reino dentro da perspectiva judaica, de acordo com a visão até aquele momento dos apóstolos. Agora, tudo estava pronto para a vinda do Espírito. Agora era tudo uma questão de tempo, e os crentes no cenáculo passaram as horas em oração e em comunhão à espera da chegada do dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. A festa de Pentecostes acontece 50 dias após a festa das primícias. A palavra Pentecostes significa 50º. Levítico 23, de 15 a 21, descreve essa festa. Como a Páscoa retrata a morte de Cristo e as primícias a ressurreição de Cristo, Pentecostes representa a vinda do Espírito Santo. Nesse dia, apresentavam-se os pães com fermento, retratando a igreja constituída de judeus e de gentios. Atos apresenta duas ocorrências de batismo pelo Espírito, Atos 2, dos judeus, e Atos 10, dos gentios. Vamos observar aqui do versículo 1 até o 13, os milagres.
Os crentes esperaram e oraram como Cristo ordenara, e no momento certo o Espírito desceu sobre eles, ele os batizou e os encheu de poder para testemunhar, de acordo com o capítulo 2 e o versículo 4. Os crentes falaram em línguas, eles não pregaram em línguas, antes louvaram a Deus em línguas que não conheciam, capítulo 2, versículo 11. Aparentemente, eles estavam no cenáculo quando o Espírito desceu sobre eles, versículo 2, mas devem ter mudado para o pátio do templo em que se reuniu uma grande multidão. O objetivo do falar em línguas era impressionar os judeus para que dessem conta de que estava acontecendo um milagre. Em Atos capítulo 10, versículo 46, os gentios falam em línguas, o que prova para os apóstolos que aqueles que receberam o Espírito, aqueles receberam o Espírito. E em 19, versículo 6 de Atos, pelo mesmo motivo, os efésios que seguiam João Batista falaram em línguas. Do versículo 14 até o 41, nós temos aqui a mensagem de Pedro. Do versículo 14 até o 21, a introdução. Primeiro, Pedro respondeu à acusação de que os homens estavam embriagados. Observe que Pedro dirige todo esse sermão aos judeus. Versículo 14, 22, 29 e 36 mostram isso. Pentecostes era uma festa judaica e não envolvia os gentios. Nesse sermão, Pedro dirige-se à nação judaica e prova aos judeus que seu Messias havia ressuscitado dos mortos. Nos versículos 16 até o 21, Pedro fala aos homens a respeito de Joel, capítulo 2, versículo 28 até o 32. Ele não diz que esse evento cumpria a profecia, pois as palavras de Joel se cumprirão apenas quando Cristo retornar à terra no final da grande tribulação. Pedro diz que esse é o mesmo Espírito que Joel fala. Os versículos 17 e 18 acontecem no Pentecostes, mas não os versículos 19 ao 21, pois eles acontecerão apenas no fim dos tempos. Os versículos 18 e 19 revelam toda a era da igreja. Versículo 22 até o 36, a explicação. Pedro usou 5 argumentos para provar aos judeus que Jesus Cristo estava vivo. Primeiro argumento, a pessoa e a vida de Cristo exigiam que ele ressuscitasse dos mortos. O segundo argumento, Salmo 16, 8 a 11, predisse a ressurreição. Terceiro argumento, os apóstolos testemunharam e viram o Cristo ressurreto. Quarto argumento, a vinda do Espírito prova que Cristo está vivo. Quinto argumento, Salmo 110, verso 1, promete a ressurreição de Jesus. Pedro estava acusando Israel de um grande crime, versículo 23, e os advertindo de que rejeitara e crucificara o Messias, versículo 36. Pedro dava mais uma oportunidade para que Israel recebesse Cristo. Deus dava-lhe mais uma oportunidade, apesar de ter matado João Batista e Jesus. A ressurreição de Cristo era o prometido sinal de Jonas, que provava que ele era o Messias. Leia depois Mateus capítulo 12, versículo 38 até o 40. Versículo 37 até o 40 nós temos aqui a aplicação. Os homens sentiram-se compungidos e pediram conselho a Pedro. Pedro disse-lhes que se arrependessem, crescem e fossem batizados. Dessa forma, eles se identificariam com Jesus como o Cristo, o Messias. A promessa do Espírito, além disso, segundo afirma Pedro, não estaria restrita aos judeus que se encontravam naquele instante em Jerusalém, mas seria destinada a todos quantos o Senhor Jesus Cristo chamar, fossem em qualquer época espalhados pelo mundo todo. Versículo 39. Versículo 42 até o 47, nós temos aqui a multidão. Observe que os crentes permaneceram no templo e testemunharam e adoraram. O Espírito deu-lhes unidade de coração e de mente e acrescentou dia a dia crentes à congregação. Esses versículos são uma bela descrição de como será a vida na era do reino.
Atos 2 é uma mensagem ao povo judeu, por isso não veja nele verdades que foram reveladas apenas mais tarde. A igreja de hoje não se encontra no templo judaico nem exige a prática de ter tudo em comum. Até os eventos de Atos 7, em que os líderes da nação resistem de novo ao Espírito e matam Estevão, a oferta do reino ainda estava aberta aos judeus. Termino aqui mais um vídeo, lembrando aos irmãos que os nossos comentários são extraídos e adaptados aqui conforme a nossa necessidade e a nossa estratégia aqui de comentários do comentário bíblico Wiersbe. Deus abençoe e até o próximo vídeo.